Boa, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Tudo na paz? Eu sou Damil, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar de algo que é extremamente importante. Quero falar de Jesus Cristo, mais ou menos da sua reta final ali no Monte das Oliveiras, o famoso Getsemane. E por que que eu vou falar que eu vou usar Jesus como exemplo neste vídeo? Porque neste momento em que Jesus está ali o Monte das Oliveiras, prestes a ser levado para todo o martírio que ele sofreu, para a crucificação. Jesus estava num momento de emoções elevadas, sabe? Um momento em que suas emoções estavam explodindo por tantas coisas que ele sabia que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele não pulou, ele não desistiu do seu foco principal. E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas. Isso que eu quero trazer para você, sabe? As suas emoções, a minha emoção, a nossa emoção, emoções, na verdade, é plural, emoções, não pode nos tirar do propósito final, não pode desviar do plano principal, entendeu? Então, o que eu sinto, vamos lá, recapitulando, tive que ir ali porque o gato entrou aqui dentro de casa e o cachorro tava quase chorando ali porque o gato tava comendo sua raça. Bom, então vamos lá, onde que eu parei? Recapitulando aqui onde eu parei. Ah, sim. As nossas emoções não podem tirarmos nós do foco principal, do objetivo final. O que eu sinto, as emoções que fluem de mim, porque emoção é inconstante. Um dia eu tô sentindo algo, um dia eu tô sentindo outro. Isso não pode me tirar do plano final, do foco principal. Por que não pode? Porque o que importa é aonde eu quero chegar, é o que eu tenho que concluir, é o que eu tenho que fazer, tá? Ah, eu sei que tem uma louça para lavar ali. Eu não posso, eu não tô com vontade, eu não sinto vontade de lavar a louça. É o sentir, eu não gosto, mas nem por isso eu deixo de lavar a louça. Às vezes eu deixo, tá? Minha esposa que lava. Mas eu odeio lavar louça, gente. Só um exemplo, tá bom? Odeio lavar louça. Mas eu tenho que lavar. Então vamos lá, né? Como eu já falei, as nossas emoções não podem nos paralisar, não podem nos tirar do foco principal. Nem porque eu acordo ali triste que eu deixo de trabalhar, porque se eu deixar de trabalhar, eu vou deixar de receber. Vai ser descontado da minha folha de pagamento um dia e mais algumas porcentagens do que eu não fui trabalhar. Vamos lá, voltando aqui para Jesus, para você entender. Jesus, ele e mais alguns discípulos, não sei se foi Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, ele foi com os demais discípulos, mas um pouco além ele pediu ali para uns discípulos ficar e ele levou consigo três. Se eu não me engano foi Pedro, Tiago e João. Ele foi mais a fundo porque ele sabia que a hora dele estava chegando. Ele foi orar ao Pai, orar a Deus. E nesse momento ele falava com Deus, falava: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia que estava chegando a hora, ele sabia que o pessoal ali já estava indo buscar ele para pegar, para levar ali para o imperador, para crucificar ele e tudo mais, para passar pelo que ele passou. Bom, então vamos lá. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, no Getsemane, orando a Deus, e dá para entender, dá para ver pela palavra, né? A palavra deixa bem claro que Jesus estava em nível elevado de angústia. Jesus estava sofrendo naquele momento ali uma angústia desesperadora. E o Evangelho de Lucas nos relata que Jesus estava em tamanha angústia que ele suou gota de sangue. Então, o que é esse suar gota de sangue? Os médicos vão relatar isso como uma doença chamada hematidrose, que a principal causa disso, a principal causa da hematidrose, é uma ansiedade muito elevada. A ansiedade é um nível hard, ali já um ponto de praticamente de morte. E um nível muito elevado também de angústia.
de cansaço físico, o que causa uma mistura ali de sangue com água nos pequenos vasos. Acho que é nos poros. Eu não sei como se chama, gente, eu não lembro, né? Mas é isso aí. Então isso é o que causa a hematidrose. Bom, então só para entender aqui, Jesus estava num nível muito elevado ali de ansiedade, cansaço físico e uma angústia tremenda. Por que tudo isso? Porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia ser traído logo em seguida ali por Judas. Ele sabia que, né, como ele já disse para Pedro, que Pedro o negaria por 3 vezes. Ele sabia que muitos dos seus discípulos iam para longe, para não ser crucificado também. Ele sabia que ia sofrer ali na mão dos romanos, flagelo e tudo mais, ia ser zombado, ia ser humilhado. Ele sabia que ele ia tomar muita chibatada, sabia que ia ser crucificado. E o pior de todos, ele sabia que Deus ia virar as costas para ele. Por quê? Porque ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E porque este é o pior de todos. Porque esse, eu acredito que seja o principal causador de toda a angústia, ao ponto de Jesus orar. Sei que todos, não dá para menosprezar todos os fatos, todos são angustiantes, mas porque esse eu considero o pior. Lembrando que Jesus, o próprio Deus, que veio do céu, o Filho de Deus, que nunca se ausentou da presença do Pai, por poucos minutos ou algumas horas, ele ia se ver longe do Altíssimo. Ele ia se ver longe de Deus. E por que ele ia se ver longe de Deus? A palavra fala que Deus vira as costas para Jesus. Por quê? Porque Jesus estava carregando sobre ele todos os pecados. E os olhos de Deus é santo. Os olhos de Deus não contemplam o pecado. Então, este foi o ápice da angústia de Jesus, creio eu, e como assim muitos outros cristãos acreditam também, que esse tempo em que Jesus passou longe da presença de Deus deve ter sido o pior dos piores sentimentos. O sentimento de ser abandonado por alguém que ele não queria ser abandonado. Por alguém que ele não tinha o costume de estar longe. Ok? Então, isso para mim é o ápice do sofrimento de Jesus. Tem muitas outras coisas ali carnais, mas esse eu acredito ser o ápice. Então, galera, Jesus ali controla o seu sentimento. Jesus controla as suas emoções. Jesus controla a ansiedade. Mas, Damilton, por que ele controla? Como assim Jesus ele conseguiu controlar? Ele suou sangue, ele orou a Deus para Deus afastar o cálice. Tá? Por que ele conseguiu controlar? Porque ele tinha a opção, ele tinha o livre-arbítrio de seguir o rumo dele ou não. Ele tinha um poder ali para decidir se ele bebia daquele cálice ou não bebia. Se ele se dava para ser crucificado ou não. Porque Jesus, ele não foi crucificado porque os homens crucificou. Ele não foi matado porque os homens os matou. Ele se deu. Ele se auto-ofereceu. Como assim ele se auto-ofereceu? Bom, isso está ficando cada vez mais complexo. Isso não pode fugir da nossa mensagem, não pode fugir dos controles das emoções, que é o que eu quero trazer para vocês. Mas eu quero que vocês entendam isso também. Eu quero que vocês peguem esse gancho de um evangelismo já aqui, e aproveita e leva tudo para a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Jesus, nós temos o costume de dizer que o homem não matou Jesus, mas sim o próprio Jesus ali se entregou como um sacrifício vivo, se auto-entregou como um sacrifício ali para levar sobre ele ali todos os nossos pecados, para nos conectar com Deus. Então Jesus, ele nos conectou com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus.
E hoje nós somos amigos de Deus porque um homem nos fez amigos de Deus, nos deu paz com Deus. E este homem foi Jesus. Então, por isso que a missão de Jesus era morrer na cruz, tá? E ele podia escolher muito bem ali naquele momento se queria seguir com esse plano principal ou não. Então, se ele ouvisse as emoções dele, se ele ouvisse a dor física que ele já sentia, o cansaço físico, cansaço espiritual, não, talvez eu não creio que Jesus tenha cansaço espiritual, mas um cansaço mental ali, tá? Jesus teria desistido, Jesus teria abortado o plano. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Não deixe, independente do que acontecer, não deixe as emoções tirar você do foco principal. Já pensou o que seria de nós hoje se Jesus tivesse deixado as emoções tirar ele do foco principal? O que seria de nós, seres humanos, se Jesus não tivesse cumprido o seu papel, se ele não tivesse morrido na cruz? Né? E algo mais sério ainda, gente, é essa aqui, ó. Vamos lá, um controle total de emoção de Jesus. Um exemplo digno, divino de Jesus para nossas vidas. Quem, homem, sã consciência, ter um amigo que vem na sua casa, bebe da sua água, isso acontece muito, tá? Bebe da sua água, come da sua comida, tá aí diariamente com sua casa, e um dia ele te trai. Um dia ele faz algo com você que é dado como traição e você olha para ele e fala o quê? Você questiona, você quer bater nele, você quer matar, você quer tudo, mas não. Judas, entregou Jesus por algumas moedas de prata lá, não sei se foi 30, 32, não sei. Algumas moedas, não lembro exatamente. Mas Jesus chama ele de meu amigo. O que tu veio fazer aqui, meu amigo? Judas vai ainda dar um beijo em Jesus para mostrar que aquele é o homem quem os soldados que foram com Judas devia prender. Então, cara, isso é extraordinário, isso é um exemplo digno. Aí muitos vão falar assim, mas Jesus não conta porque Jesus era Deus, Jesus tinha poderes, tinha divindade, tudo mais, é divino. Tinha não, ele tem, ele é Deus. Porém, ele estando aqui na terra, ele não usurpava do poder de Deus, porque a palavra vai dizer que ele sendo Deus não usurpou do poder de Deus, mas sim, primeiramente, ele se humilhou como um homem, sendo homem igual nós, passamos o que nós passamos, sofrendo as mesmas dores, os mesmos desejos, sentimentos que nós, homem, sentimos e sofremos. Então, tá bom. Então, este era o foco principal que eu queria trazer para vocês, é o tema principal. Não deixe, galera, mais uma vez eu vou falar, não deixe que as emoções, suas emoções, te tirem do foco principal. Tá? Não sei qual seja o seu foco, não sei, a não ser que seja um plano maligno aí, então sai, arreda-te, não faz isso. Mas se você tem planejamentos aí, financeiros, você tem planejamento de comprar uma casa, tem planejamento de uma viagem, se você tá aqui, você sabe que tem que chegar aqui, no meio desse trajeto, no meio do trajeto aqui, vai surgir várias coisas que vai mexer com o seu emocional. E mais uma vez eu ressalto e te digo, não deixe que as emoções te tirem do foco principal. Eu não sei qual é o seu foco principal. Eu não sei qual é o seu desejo, a sua vontade. Mas não deixe nada abalar isso. Não deixe que nada frustre os seus planos. Não deixe que pessoas, que sentimentos frustrem a sua vida, o seu casamento, sua família. Então, eu te falo isso mais uma vez. Se você tem um foco, se você tem um plano final, não deixe que emoções, que sentimentos que vão surgir neste percurso, te afaste disso. Então, é isso que eu queria passar para você, espero que tenha ficado claro. Quanto mais eu vou falando de Jesus, mais eu vou me perdendo, porque, cara, é uma coisa atrás da outra, sabe? Vou me perdendo assim, porque eu quero falar tudo, meu.
Quando se trata do Evangelho, quando se trata de Jesus, eu vou querendo, sabe, falar tudo. E não pode ser assim, senão vai atropelando e vocês acabam não entendendo. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E eu agradeço a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E muito obrigado se você assistiu até aqui. E se puder me ajudar, curte o vídeo, tá? Comenta aí o que você achou. E se inscreve também para estar dando aquela ajuda, para estar abençoando. Ok? Muito obrigado e até o próximo.